Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Se inscreve aí no canal, tá? Clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like, seu comentário, seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Bem, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do 1 ao 26. O tema vai ser: obedeça somente à voz de Deus. Tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração por meio dessa mensagem. E fica aqui até o final, que tem muita coisa ainda para que a gente possa compartilhar aqui e todos possamos sair daqui edificados espiritualmente. Vamos lá, você que assiste aqui no YouTube, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui, tá? Você que assiste nas outras redes sociais, Quai, TikTok, Instagram, eu começo a série na sexta e vou até a quarta-feira seguinte. Olha sempre a hashtag lá, parte 1, parte 2, parte 3, para você assistir na sequência, para você não se perder e entender a mensagem como um todo, tá? Tá certo? Vamos lá. Estou deixando nos comentários deste vídeo aqui o link de vendas dos meus livros. Clica nele aí e abre ele. Você vai ver minha landing page, você vai escolher o livro que você quer e vai entrar na livraria. Ou vai comprar diretamente comigo pelo WhatsApp. Tá? O número do WhatsApp, inclusive, está escrito aí no comentário. Você pode digitar direto ou clicar no botão do WhatsApp que está aí na landing page. Bom? E pelo WhatsApp eu também não cobro nada para pregar. Eu recebo convite por lá para pregar, não cobro nada. Para mim é um privilégio, é uma honra, é um prazer estar na tua igreja pregando a palavra de Deus aí e levando essa mensagem do Evangelho. É para isso que a gente é levantado, é para pregar a palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro aviso. Mês que vem eu começo a nova série de mensagens sobre falsos profetas. Muitas coisas, tenho certeza que nós vamos aprender e vamos nos lembrar que estamos chegando no final dos tempos, já estamos dentro do período que nos leva ao fim dos tempos. A proliferação dos falsos profetas está acontecendo e nós vamos aprender sobre eles. Tá? A partir de 1º de maio eu começo. Em breve, outro aviso, em breve meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Você que está aqui, ó, fica atento que eu vou divulgar bastante aqui. Ou no YouTube, ou no Quai, no TikTok, no Instagram. Vou divulgar em todas as minhas redes sociais. Fica atento, tá? E vai separando aí para um dinheirinho para você comprar o seu exemplar. Tenho certeza que você vai gostar, você vai ser alimentado e edificado por essa leitura. Vamos ao conteúdo do vídeo. Eu vou falar sobre cada um dos meus livros, vou divulgá-los. Vou falar sobre os desigrejados. E vou entrar com o conteúdo da mensagem. Então fica aqui até o final, abra o seu coração, abra sua mente, permita que Deus fale com você. E que Ele abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que verdadeiramente você possa ser edificado por essa palavra. Fica aqui até o final, hein? Antes que eu me esqueça, grava a seguinte frase: impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Vamos repetir. Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Essa frase faz parte da música Nada é Impossível, do pregador Lu, que canta em parceria com o Chorão do Charlie Brown Jr., tá? Então essa frase eu tirei de lá, me chamou a atenção. E vai de acordo com o que está em Lucas 1,17. Não há nada para Deus que seja impossível. Tá? Então grava isso, tá? As pessoas gostam muito de dizer que a gente não vai conseguir. As pessoas gostam muito de menosprezar aquilo que a gente tenta fazer. Obviamente que não são todas. Nós não vivemos em um lugar onde todo mundo quer o mal da gente. Não é isso que eu estou falando. Não tem esse tipo de paranoia, não. Mas a gente sabe que tem pessoas que sim, não querem o nosso bem. A gente sabe que tem pessoas que sim, vão dizer para nós que o que nós queremos é impossível, tá? Sim, temos esse tipo de pessoa, sim. Aquelas pessoas que andam com aquela nuvenzinha na cabeça, que nem aquela hiena. Lembra do desenho? Lá da minha época de criança. O Lipe, acho que o Lipe é uma raposa, e o Hard, que é uma hiena. É o Hard que ficava, ó céus, ó dia, ó azar.
Tudo para ele estava ruim e tinha sempre uma nuvenzinha negra em volta dele. Esse tipo de pessoa muitas vezes está perto de nós dizendo: ah, você não vai conseguir, é impossível. Então grava isso. Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Agora sim, fica aqui até o final. Deixa Deus falar contigo. Vem comigo. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? O livro que vai trazer edificação espiritual para você, para sua vida, para sua família. Mesmo que você não tenha nada a ver com religião, ele também vai falar com você acerca de valores éticos, morais, de integridade, para você firmar a sua casa, a sua família dentro dos valores certos. Então tá aqui, esse livro é para você. Quer conhecer mais sobre ele? Assista meus vídeos anteriores que tem muita resenha lá, tá? Semana passada, semana retrasada, na outra, e na outra, e na outra, eu fiz várias resenhas sobre esse livro. 4 capítulos que eu tenho certeza que vão trazer muita diferença positiva para a sua vida espiritual. Leia esse livro com seu coração aberto e deixa Deus falar com você por meio dele. Como é que você vai comprar? Estou deixando aqui neste vídeo o link de vendas dele lá na Amazon, tá? Você vai clicar e vai comprar. Se abrir o link, beleza. Se não abrir, você vai copiar e colar lá na barra de endereço do Google ou na barra de pesquisas da internet. Você vai direto no livro, lá na Amazon, tá? Você vai comprar por lá. Ou, se você preferir, você vai me chamar pelo WhatsApp, tá? O número aí no comentário. Me chama pelo WhatsApp. Vamos lá. Na Amazon, esse livro está custando R$ 33,00 e lá você vai ver a taxa de entrega. Comigo, pelo WhatsApp, R$ 30,00 mais 20 da entrega. Então o Pix é de 50. Vamos lá. Pulo do gato. Comigo, pelo WhatsApp, se você quiser comprar 2 para presentear alguém, e esses 2 você pode misturar com os outros que eu tenho, cuide bem da sua carreira profissional de Lodebar para Wonderland. Quer comprar 2 livros comigo? Sai 50, 25 cada um. Mais os 20 da entrega, o Pix é de 70. Na livraria, 2 vão sair R$ 66,00. E são só 2 desses. Não tem como misturar. É só ele. Pela livraria. Quer comprar 3? R$ 70,00. 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega. Comigo pelo WhatsApp. É o Pix é de 90. Na livraria são 3 desses aqui, R$ 99,00 mais a entrega lá. Então você já viu que a partir do segundo exemplar, se você quiser comprar, é vantajoso comprar comigo. E mesmo se você quiser comprar um só, vai ser um bom negócio também. Então vou deixar você à vontade para comprar comigo ou para comprar pelo WhatsApp. A partir do 4º exemplar eu faço cada exemplar R$ 22,50, mais os 20 da entrega. Por exemplo, 4 exemplares, R$ 90,00, R$ 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 110, tá? E como eu disse, você pode misturar com Cuide Bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Pelo WhatsApp a venda é direta comigo, então tá aqui. A leitura engrandece a alma, aproveita, tá? Aproveita bem essa leitura, deixa Deus falar com você por meio desse livro. E daqui a pouco eu tenho a mensagem para você, tá? Obedeça somente a voz de Deus. E grava a frase: impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Fica aqui até o final. Cuide bem da sua carreira profissional. O livro escrito para trazer você para uma realidade profissional que com certeza será muito promissora num futuro próximo para você. Basta você seguir o que está aqui. Quer conhecer o conteúdo? Assista meus vídeos anteriores. Eu já fiz várias resenhas sobre ele, tá? Semana passada, retrasada e nas outras. Vá lá e veja as resenhas que tem lá, os capítulos sobre os quais eu comento lá. Tem muita coisa legal para você conhecer sobre esse livro. E deixa eu falar outra coisa aqui. Deixa eu fazer alguns anúncios aqui. A partir do mês que vem, nova série de mensagens, Falsos Profetas, começa 1º de maio. Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Assim que ele sair, vou divulgar aqui, tá? E aqui nessa plataforma, clica no botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Clica no coração para você dar apoio para o vídeo, gostou do vídeo. Deixa seu comentário e compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. Tá certo?
E daqui a pouco a mensagem: obedeça somente a voz de Deus. Agora, para comprar esse livro, pelo WhatsApp apenas, tá? O número está aí no comentário. Me chama lá, um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega. Você vai fazer um Pix de 50. Quer comprar dois? Sai 50, 25 cada um mais o Pix, mais os 20 da entrega. O Pix é de 70. Você pode misturar com os outros que eu tenho. Cuide bem da sua carreira profissional. Ou, perdão, Avivamento, onde ele começa com Alcançado, de Lodebar para Wonderland. Pode misturar. Vai comprar 3, sai R$70. 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, o Pix é de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, vai comprar 4, R$90, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, o Pix é de 110 e pode misturar com Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. Tenho certeza que Deus vai fazer com que você entenda, você que é crente, é cristão, está na igreja, você vai entender, em nome de Jesus, que é super importante você não somente fazer a parte espiritual, que sim, é importante, é imprescindível, tá? Colocar um currículo numa mesa de oração para alguém orar por ele é imprescindível. Você orar, imprescindível. Mas também é imprescindível você fazer sua parte. E é aqui que está o X da questão. Tem muito crente que não quer fazer sua parte, só quer espiritualizar, quer jogar a responsabilidade para Deus. Mas Deus não vai abrir porta para quem é acomodado. Deus não vai abrir porta para quem é preguiçoso. Deus não vai abrir porta para quem não faz a sua própria parte. Deus não vai abrir essa porta. É contra os princípios de Deus abençoar quem não quer ser abençoado. É contra os princípios de Deus abençoar quem não faz por onde, quem não faz a sua parte. Deus não vai premiar. Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Muito pelo contrário. Deus é justo. Deus é a própria justiça. Então Deus nunca vai premiar um acomodado, um preguiçoso, um vagabundo, desculpa a expressão. Deus nunca vai premiar esse tipo de pessoa. E é isso que eu quero que você entenda. E esse livro é para você aprender a fazer a sua parte. Então tá aqui. Excelente leitura para você. Grava a frase. Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. E sobre a leitura engrandece a alma. A leitura ajuda a eliminar a pobreza. Continua aqui até o final. Daqui a pouco tem a mensagem. Obedeça somente à voz de Deus. De Lodebar para Wonderland, o livro que conta histórias reais de gente como a gente, de gente que foi ao fundo do poço. Quer conhecer mais sobre esse livro? Assista meus vídeos anteriores, tem muita resenha já feita lá. Semana passada, semana retrasada e nas outras, tem muita resenha lá para você ver sobre esse livro. Tem muitos textos que eu chamei sua atenção lá para trazer a você a vontade de ler esse livro aqui. Tá? É uma leitura dinâmica, gostosa, você vai se identificar com cada história que está aqui, tá certo? E como é que você vai comprar? Antes de eu falar, daqui a pouco tem a mensagem, obedeça somente a voz de Deus, fica aqui até o final, hein? Em breve, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, será meu próximo livro. Fica aqui, fica atento porque eu vou divulgar aqui. E já vai separando um dinheirinho para comprar ele, hein? E a partir de maio, a nova mensagem, Falsos Profetas, nova série de mensagens. 1º de maio já começo, tá? Falando sobre esse tema. Tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Voltando para de Lodebar para Wonderland, eu tenho certeza que Deus vai se comunicar com você por meio desse livro. Mesmo que não tenha nada a ver com você no que diz respeito à religião, esse livro ele é supra-religioso, ele está além da religião. Tenho certeza que os princípios que tem aqui de pessoas que deram a volta por cima vão inspirar você também a dar essa volta por cima. E como é que você vai comprar? Aqui nos comentários tem o link de vendas. Abre ele. Ok? Se não conseguir abrir, copia e cola lá na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Escolhe o livro e a livraria que você quer comprar. Ou então me chama lá no WhatsApp. Tá o botãozinho aí na landing page. E tá o número do meu WhatsApp aí nos comentários. Pelo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja, não cobro nada para pregar, tá? E pelo WhatsApp você compra comigo da seguinte forma: um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, faz um Pix de 50. Quer dois? R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega, o Pix é de 70. Pode misturar com os outros.
Avivamento, onde ele começa, como alcançar e cuide bem da sua carreira profissional. Quer comprar 3? 70, 23, 33 cada um. Mais os 20 da entrega, o Pix é de 90, como eu disse, pode misturar. A partir do quarto, 90, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, vai comprar 4, sai 90. 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, o Pix é de 110. Como eu disse, pode misturar, tá? Então tá aqui. Excelente leitura para você, tá bom? Deixa Deus falar contigo por meio desse livro, tenho certeza que ele vai ministrar o seu coração. E grava a frase: impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. E sobre a leitura, um país se faz com homens e livros. Que Deus abençoe sua vida e você tenha uma excelente leitura. O dinheiro nosso de cada dia. O livro escrito para trazer prosperidade financeira certa para você. Prosperidade financeira não é você ser rico. Prosperidade financeira é você viver bem com o dinheiro que você tem. É você melhorar as suas finanças, melhorando a sua empregabilidade. É você melhorar as suas finanças, melhorando a administração financeira, controlando seus gastos, administrando bem os seus ganhos e fazendo um orçamento seguro, responsável e sério. Quer conhecer mais sobre o conteúdo do livro? Assista meus vídeos anteriores. Eu fiz várias resenhas sobre esse livro, várias. Semana passada, retrasada e nas outras, tá? Então eu quero que você conheça o conteúdo desse livro, eu quero que você seja abençoado pelo conteúdo desse livro e verdadeiramente desejo que Deus fale ao seu coração por meio do conteúdo desse livro, tá certo? E como é que você vai comprar? Digita aí amazon.com.br, lá na barra de pesquisa digita o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Faça o pagamento e você vai baixar o arquivo na hora, ele é todo seu. Ou se você preferir, aí nos comentários deste vídeo tem um link de venda. Clica nele e vai lá na minha landing page. Ah, não conseguiu abrir? Copie e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Você vai achar o livro lá, vai clicar lá, vai direto para o site da Amazon e faz tudo que você tem que fazer, como eu já falei. Então tá aí, o dinheiro nosso de cada dia, para abençoar a sua vida financeira, para fazer você entender que você precisa fazer sua parte no que diz respeito à organização financeira. Não basta só espiritualizar, pedir para Deus tirar o devorador, tirar o gafanhoto, tirar o roubador, o migrador, todas essas orações que muitas vezes nós estamos acostumados a fazer, muitas vezes até como uma reza, muitas vezes até como algo decorado, um lugar comum. Só que na verdade nós precisamos aprender a fazer a nossa parte no que diz respeito à organização financeira, e é sobre isso que eu falo no livro, tá bom? Grava a frase: impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Outra: quer me convidar para pregar na sua igreja? Aí no comentário tem meu telefone, tem meu WhatsApp. Só me chamar lá, não cobro nada para pregar. Tá aqui nessa plataforma? Clica aí no botãozinho para me seguir, me acompanhar, no coraçãozinho para dizer que gostou. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, tá bom? E fica aqui até o final que ainda tem muita coisa boa para você assistir. E deixa Deus falar contigo por meio da leitura desse livro. Vem comigo. Em breve, meu próximo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, tá? Em breve. Eu quero convidar você a ficar atento aí, tá? Que assim que estiver pronto, eu vou divulgar bastante aqui, nessa rede social. E por falar nessa rede social, clica aí, ó, para você me seguir. Clica no coraçãozinho para dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixe um dinheirinho reservado para você comprar esse livro, tá? Tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração por meio do conteúdo dele. Eu vou contar tudo sobre quem é Sansão, desde a concepção até a morte dele. Eu tenho certeza que você vai se identificar com essa leitura, você vai refletir, você vai se emocionar, você vai ser edificado por essa leitura, você vai ser despertado espiritualmente por essa leitura. Ele vai trazer uma compreensão de um mundo espiritual que você, de repente, hoje talvez nem tenha. Mas esse livro eu tenho certeza que vai trazer para você essa compreensão de como você deve cuidar da sua vida espiritual, tá? Para que você tenha uma vida diferente da vida de Sansão. E você vai aprender tudo sobre ele através desse livro. Eu convido você, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falo como leitor que eu sou e eu falo como autor do livro também, obviamente, tá bom?
E é isso, fica atento que em breve tem meu livro, tá? Tá na fase da oração, porque a gente que é autor independente, a gente só tem como publicar ou para uma editora que financie isso, e a gente tem que ter o dinheiro, obviamente, ou se uma editora tradicional acreditar na gente, tá? Que ainda não está famoso, que ainda não está conhecido. Porque uma coisa é, uma editora tradicional, ela banca autores como Augusto Cury, a Thalita Rebouças, o Gustavo Cerbasi, o Paulo Coelho, ok, nada contra, pelo contrário, eles fizeram por onde? Eles cavaram poços, eles chegaram onde eles estão por méritos, venderam muitos livros, então as livrarias tradicionais querem contratá-los, é óbvio, porque elas sabem que elas vão ganhar muito dinheiro com as vendas dos livros desse pessoal. É claro, eles estão certíssimos. Não os estou criticando, pelo contrário. Cabe a mim cavar o meu espaço, e é isso que eu estou fazendo aqui. Estou cavando o meu poço aqui, cavando o meu espaço, e é com você que eu conto para que você possa me tornar um autor conhecido e comprar bastante livros meus. É com isso que eu conto. Então, em breve, Sansão, Homem das Escolhas Erradas, para você. Deixa Deus falar com você por meio desse livro, tá? E fica aqui até o final que daqui a pouco tem a mensagem. Obedeça somente à voz de Deus. E grava a frase: impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. E sobre leitura. A leitura engrandece a alma, como dizia Voltaire, o filósofo. Deixa Deus falar contigo por meio da leitura, tá? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os desigrejados. Daqui a pouco. Agora, ou melhor, daqui a pouco eu vou pregar a palavra de Deus. Obedeça somente à voz de Deus. Agora eu vou falar sobre os desigrejados, tá? Quem são eles? Eles foram identificados através do censo do IBGE. 10 milhões de desigrejados no total, tá? São pessoas que se identificam como cristãos, mas eles não querem nenhum compromisso com instituição religiosa. Por quê? Porque se decepcionaram com as lideranças religiosas, se decepcionaram com os pastores, tá? Quando eu falo de lideranças, eu falo de ministério. Às vezes se decepcionaram com algum presbítero, com algum evangelista, com algum diácono, se escandalizaram com o péssimo testemunho que essa galera está dando aí, se decepcionaram com a politização da igreja, sim, porque infelizmente a igreja evangélica brasileira se tornou politizada para o mal. Ela escolheu um candidato específico, que foi o Jair Bolsonaro, transformou o Jair Bolsonaro em um deus, um mito. Era muita musiquinha sendo cantada dentro da igreja em homenagem ao mito. Era muito pastor dizendo que quem votasse no Lula era do diabo. Era muito pastor dizendo que quem votasse no Lula era inimigo de Deus. E você não tinha mais pregações da palavra de Deus dentro das igrejas. Isso foi um período bem sombrio da igreja, que começou lá em 2017, mais ou menos. Começou isso, entrou pelos anos aí. As eleições de 2022 foram um absurdo, de igrejas se envolverem em campanhas para reeleger o Bolsonaro, deixaram de pregar a palavra de Deus, uma idolatria ao Bolsonaro absurda. E antes que você venha querer dizer que eu sou de esquerda, que eu sou petista, eu estaria falando a mesma coisa se a idolatria fosse para o Lula. Eu estaria fazendo exatamente o mesmo discurso, a mesma coisa, porque eu sou totalmente contra a igreja se envolver com política. E eu sou baseado na Bíblia. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia Jesus se envolvendo com política. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia os apóstolos envolvidos com política. E se você não sabe, a igreja cristã primitiva, ela foi duramente perseguida justamente pelos políticos, pelos poderosos. Daí, inclusive, surgiu uma religião, tá? Porque Constantino, caso você não saiba, ele permitiu que uma nova religião fosse criada com costumes pagãos de outras religiões e coisa e tal. E alguns cristãos primitivos
meio que capitularam, se renderam a Constantino e adotaram essas práticas. Outros não, tá? Eu estou falando de história. E se você é inteligente o suficiente, eu creio que você já estudou isso em história, tá? Então, dito isso, 10 milhões de desigrejados existem no Brasil, tá? Então, e deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou gravando esse vídeo numa noite de sexta-feira, 17 de abril de 2026. Eu quero que você entenda a diferença entre desigrejado e desviado. Como eu disse, nós estamos numa sexta-feira, por volta de 7h30 da noite de 17 de abril de 2026, gravando esse vídeo. A essa hora, tem desviado que está indo para a balada, está enchendo a cara, está no barzinho, tomando cerveja a rodo, tomando chopp a rodo, tomando vinho a rodo, se embebedando a rodo. Tem desviada, desigrejado não, desviado, tem desviada, melhor dizendo, numa boate, elas se tornaram do job, né? São GPs, nesses lugares aí tem várias GPs que estão desviadas do evangelho, tem várias. Estou inventando nada, pode ter certeza. De repente você está vendo esse vídeo aí, você tem dentro da sua casa uma filha, uma irmã, alguma mulher da sua família que está desviada da igreja, desviada do evangelho e que está lá, no job. Então não estou falando nada que seja absurdo, tá? E tem várias que se converteram que contam esses testemunhos, que elas foram criadas no evangelho, se desviaram e foram para lá e tiveram a oportunidade de retornar, tá? O desigrejado, na maioria das vezes, ele vive uma vida como se ele fosse evangélico. Ele lê a Bíblia dentro da casa dele, ele ora dentro da casa dele, ele não tem nenhum tipo de vida desregrada, não. Não está no mundo aloprando, não está no mundo embalado, não está no mundo enoitado, não está no mundo fazendo nada do que o desviado está fazendo, não. Você até diz que ele é crente. Eu conheço vários desigrejados que você diz que eles são crentes. Não parecem que... Você vai dizer que eles são crentes. Conhecem a palavra de Deus. Aliás, diga-se de passagem, uma característica bem marcante dos desigrejados. Eles conhecem mais a palavra de Deus que muita gente está dentro da igreja, tá? Conhecem mais a palavra, por incrível que pareça. Bem, o censo identificou eles com a maioria homens, identificou eles como decepcionados com a teologia pregada nas igrejas, principalmente teologia da prosperidade. Essa coisa de você negociar com Deus, dar propina para Deus, que é o que eles fazem, né? Se você der bastante oferta, Deus vai abençoar você, ou seja, você está comprando Deus com algum tipo de propina. Esse é o ensino da teologia da prosperidade. A minha fala está bem rasteira, bem tosca, mas ela é bem verdadeira. A teologia da prosperidade é isso, é você negociar com Deus. Você está reduzindo a divindade de Deus e trazendo Deus como se ele fosse igualzinho a você. Você aceita a propina de repente para fazer alguma coisa. Você recebeu um dinheirinho, você paga, beneficia alguém e você acha que Deus é igualzinho. Que se Deus receber bastante dinheiro de você, ele vai abençoar você porque você molhou a mão dele. A grosso modo é isso a teologia da prosperidade. E eu quero ver alguém me dizer que eu estou errado à luz da palavra de Deus. Quero ver. Mas enfim, então, os desigrejados, eles simplesmente não querem participar de nenhuma instituição religiosa. Eles se identificam como cristãos. São 10 milhões. Essa semana uma pessoa me perguntou se eu acho que um desigrejado pode voltar. Acho improvável. No dia de hoje, 17 de abril de 2026, à noite, 7h30 da noite, mais ou menos aqui que nós estamos gravando esse vídeo, entre 7h30 e 8 horas da noite, vai rolar não. Do jeito que a igreja evangélica brasileira está hoje, acho improvável que um desigrejado volte a congregar. Acho improvável. Não disse impossível, porque como eu disse na frase, impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Acho improvável. Não disse impossível. É diferente do desviado, que o desviado, quando está lá fora, ele conhece a palavra, mas está lá fora, está só quebrando a cara muitas vezes.
Está só se decepcionando lá fora também. Está só se machucando lá fora. E muitas vezes ele está com o coração tão ferido, tão machucado, tão magoado, tão carente, que muitas vezes uma palavra que é pregada por gente como eu que está aqui na internet, de repente alcança o coração de uma pessoa dessas que está desviada, e essa pessoa acaba reconhecendo que ela precisa de Jesus na sua vida, porque ela está com o seu coração quebrantado, está com o seu coração contrito, desejoso de voltar. O desigrejado, muitas vezes, ele está resoluto, porque o censo identificou que, além de a maioria ser homem, ser jovem, tem nível superior. Então, tipo assim, não é uma pregação qualquer, não é algo qualquer que vai fazer com que uma pessoa dessas reflita e retorne para o convívio de uma instituição religiosa, de um templo. Por isso que eu disse que é improvável que um desigrejado retorne. Tanto é que está aumentando o número. Está aumentando o número. E também o censo identificou que é a questão da política. Também, como eu falei ainda há pouco e repito, aumentou, fez aumentar o número de desigrejados. E com certeza isso está chamando a atenção das lideranças religiosas. Espero em nome de Jesus que em 2026 as igrejas não se metam na eleição. Eu não quero que uma igreja faça campanha para o Lula. Eu não quero que uma igreja faça campanha para o Flávio Bolsonaro, ou para o Ronaldo Caiado, ou para o Romeu Zema, ou para quem quer que seja. Tá? A igreja não tem que se meter. A Bíblia é muito clara. Nós temos que orar pelos nossos governantes, independentemente de quem nós votamos. Então você aí que em 2022 votou no Bolsonaro, sua obrigação como cristão é orar pelo Lula. Ele é o presidente do Brasil. E se no final do ano o Lula não for reeleito, você que é cristão, que votou no Lula, sua obrigação é orar pelo que for eleito, seja o Lula ou não. É o que está escrito na Bíblia. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Tá? Eu estou deixando os textos aí, tá? Dá uma olhadinha no comentário aí que eu estou deixando o texto aí sobre oração pelos governantes, tá? É só você conferir na Bíblia. O texto está aí. Os textos, na verdade, né? Separei textos para isso. Porque eu gosto de pregar, eu gosto de mostrar na Bíblia. Você já sabe disso. Você já sabe que eu desafio você a conferir o que eu estou pregando, se está na Bíblia ou não. Para você fazer como os crentes de Bereia, lá em Atos 17, do 10 ao 12. Vocês vão me ouvir falar sempre desses crentes enquanto eu viver. Vocês vão me ouvir falar desses crentes. Porque é assim que eu quero que você que está vendo esse vídeo seja. Vá conferir. Para você não cair em conversa fiada. Então, eu quero que você entenda essa questão dos desigrejados, tá? Diferencie dos desviados. E acrescente nessa estatística 16 milhões de pessoas que se identificaram sem religião, segundo o IBGE, o mesmo censo do IBGE de 2022. Então, 10 milhões de desigrejados, mais 16 milhões de pessoas sem religião. Fora os trocentos milhões de desviados que eu vou procurar posteriormente, ver se eu encontro alguma estatística confiável sobre o número de desviados do Evangelho no Brasil, tá? Eu já li algo em torno de 40 milhões, mas eu não me lembro onde eu encontrei esse dado, se é confiável ou não, mas é plausível. Num país de 200 milhões de habitantes, 216 milhões de habitantes, se não me falha a memória, que é o que temos no Brasil hoje, em 2026, 40 milhões de desviados, eu acho que é um número bem plausível, tá? Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que outrora foi crente e está desviado. Eu conheço vários, infelizmente. Conheço vários. Outrora foram crentes, trabalharam comigo, até estão desviados. Conheço. Eu tenho certeza que você conhece também. É complicado. Mas esse é o desafio de quem está aqui pregando a palavra de Deus. Esse é o desafio nosso. Porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, não é a palavra do Márcio. O Márcio não convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. A única coisa que o Márcio aqui pode fazer é pregar a palavra.
O resto, quem faz é o Espírito Santo. E é isso. Fica aqui até o final que eu vou entrar com a mensagem, tá? Vou entrar com o conteúdo da mensagem. Obedeça somente a voz de Deus. Vá abrindo a sua Bíblia aí, tá? E deixa Deus falar contigo. E aprenda, veja esses vídeos novamente sobre os desigrejados, para que você entenda a diferença desigrejado e desviado. E você que quer realmente fazer a obra de Deus, anunciar esse evangelho, seja pela internet, seja presencialmente, distribuindo folheto, seja lá como for, aprenda. Primeiro aprenda a palavra de Deus, né? Primeiro você deve aprender a palavra de Deus. Vá frequentar a escola dominical, vá frequentar um culto de ensino, compra meus livros. Tenho certeza que você vai ter muita coisa para aprender da palavra de Deus. E não senta para conversar, principalmente com desigrejados. Não senta para conversar com eles sem conhecer a palavra de Deus, não, porque tu vai tomar um baile, tá? Tu vai tomar um baile que a maioria dos desigrejados conhece a palavra de Deus, conhece bastante. E eles divergem muitas vezes da teologia que é pregada nas instituições religiosas que estão aí. Infelizmente tem muito pastor, muito líder pregando besteira, pregando blasfêmia, pregando heresia, pregando coisa que não tem na Bíblia, escondendo coisa que está na Bíblia. Pois é. E isso tudo faz com que você tenha 10 milhões de desigrejados. Tá? Fica a dica. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá? Chegou a hora da pregação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do 1 ao 26. O tema da mensagem é: obedeça somente à voz de Deus. Não se esqueça, você está na plataforma vermelha de vídeo grande? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações. Toda sexta tem vídeo novo aqui. Deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento lá. Você está nas outras plataformas? A laranjinha de vídeo curto, a pretinha de vídeo curto e a rede vizinha? Clica nesse botãozinho para me seguir, me acompanhar. Clica no coraçãozinho para dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e seu compartilhamento. Vamos para a leitura. Deixa Deus falar com você por meio do conteúdo dessa mensagem. Deixa Deus falar com você por meio dessa pregação. Abra o seu coração, abra sua mente, tá? Para que Deus verdadeiramente possa ministrar a você através desse conteúdo que nós vamos falar aqui. Obedeça somente à voz de Deus. Mas antes disso, deixa eu só fazer alguns avisos, melhor dizendo. Um deles: em breve o meu novo livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve. Assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui, tá? A partir de 1º de maio começa a nova série de mensagens, Falsos Profetas, tá? Então fica atento aí, tá? Quanto ao livro, vai se reservando um dinheirinho para você comprar. Tenho certeza que você vai gostar. Dito isso, vem comigo para a mensagem. Obedeça somente à voz de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do 1 ao 26. A partir de agora. Verso 1. Quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso, veio de Judá um profeta do Senhor e caminhou em direção ao rei. Verso 2. Então, por ordem do Senhor, o profeta gritou: ó altar, o Senhor diz que um menino chamado Josias nascerá na família de Davi, e ele sacrificará em cima de você, ó altar, os sacerdotes dos altares idólatras que estão nas montanhas e que vieram aqui para queimar incenso. E ossos humanos serão queimados sobre você. Verso 3. Então deu uma prova de que o recado vinha do Senhor. Este altar
se rachará, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão no chão. O rei Jeroboão ficou muito irado com o que o profeta havia dito. Ele deu ordens para os seus guardas: prendam este homem. E estendeu a mão contra ele. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado naquela posição, e ele não podia puxar o braço na posição normal. Eu vou falar um pouco sobre esses versículos. Como o texto é bem grande, eu vou tentar segmentar a mensagem. Então, vamos ler novamente aqui. Vamos lá, quero que você entenda, hein? Tá? O texto é bem grande. Verso 1 de novo. Quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso, veio de Judá um profeta do Senhor e caminhou em direção ao rei. Aqui você já tem um erro. O rei indo queimar incenso, tarefa que era destinada ao sacerdote. Então aqui você já tem um pecado. E Jeroboão foi o cara que deturpou tudo. Foi o cara que estava totalmente fora do contexto, totalmente fora da vontade do Senhor. E Jeroboão era rei de Israel, tá? Reino já dividido. Israel para um lado com 10 tribos, Judá para o outro com 2 tribos. Precisou vir um profeta de Judá para alertar esse rei aí, o Jeroboão. Então, por ordem do Senhor, o profeta gritou: ó altar, o Senhor diz que um menino chamado Josias nascerá na família de Davi, e ele sacrificará em cima de você. Está falando para o altar. Ó altar, os sacerdotes dos altares idólatras que estão nas montanhas e que vieram aqui para queimar incenso, e ossos humanos serão queimados sobre você. Aqui, o profeta estava falando do rei Josias, que viria muitas gerações depois, segundo o livro dos Reis, capítulo 22. Eu vou pregar novamente sobre esse rei Josias aqui. Então aqui o profeta já está indo lá na frente, séculos depois, alertando Jeroboão que Deus levantaria Josias para fazer o que ele fez. Realmente. Josias realmente promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, porque ele foi levado por Deus a fazer isso. Pena que já era tarde demais, tá? Deus já havia condenado Judá a ser destruída, tomada pelos babilônicos. Foi onde Jeremias foi levantado para alertar o povo quanto a isso, tá? Só para você se situar. Aqui o profeta já estava indo lá na frente, tá? Para você ver o que é um profeta quando é Deus que usa, tá? Verso 3. Então deu uma prova de que o recado vinha do Senhor. Este altar se rachará, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão no chão. O rei Jeroboão, verso 4, ficou muito irado, é óbvio, né? Está sendo contrariado pelo profeta, Satanás faz isso. O rei Jeroboão ficou muito irado com o que o profeta havia dito. Ele deu ordens para os seus guardas: prendam este homem, e estendeu a mão contra ele. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado naquela posição, e ele não podia puxar o braço na posição normal. Para você ver, quando alguém é verdadeiramente usado por Deus, está guardado e protegido pelo Senhor, o Senhor não deixa que alguém faça mal. Você conseguiu entender? Vamos continuar com a leitura. Verso 5. No mesmo momento, apareceu uma grande rachadura no altar,
e as cinzas se espalharam, exatamente como o profeta disse que ia acontecer. Esta era a prova de que o homem de Deus tinha falado em nome de Deus. Você prestou atenção? Quando Deus usa alguém para falar, a profecia se cumpre. Então, foi a prova que Deus deu ali, ó. Ele está falando em meu nome. Verso 6. Então, o rei disse ao homem de Deus: ore por mim e peça ao Senhor, o seu Deus, que o meu braço se movimente novamente. Então o homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei ficou bom novamente. Então você percebeu que precisou o rei ver com os próprios olhos aquilo que ele estava fazendo de errado. Ele viu com os próprios olhos que a profecia daquele homem que falou em nome de Deus se cumpriu. O altar rachou exatamente como ia rachar, e quando ele tentou agredir o profeta, Deus paralisou a mão dele. Então ele viu que o homem falava realmente em nome de Deus. Verso 7. E o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, descanse um pouco e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Verso 8. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que você me desse a metade do seu palácio, eu não entraria nele, e nem comeria pão ou beberia água nesse lugar. Verso 9. Porque o Senhor me proibiu de comer qualquer coisa ou beber água enquanto estou aqui, e não posso voltar para Judá pelo mesmo caminho. Bem, através desses 3 versos que eu li aqui, vamos ler de novo. Nós vimos que o profeta estava debaixo de uma voz de Deus, da voz de Deus, a orientação de Deus, que era para ele não se hospedar ali, não comer nada ali, não beber nada ali e não voltar pelo mesmo caminho. Se ligou? Vamos repetir. E o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, descanse um pouco e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que você me desse a metade do seu palácio, eu não entraria nele, nem comeria pão ou beberia água neste lugar. Por quê? Porque o Senhor me proibiu de comer qualquer coisa ou beber água enquanto estou aqui, e não posso voltar para Judá pelo mesmo caminho. Aqui nós observamos uma coisa que é bem marcante, que eu quero chamar a sua atenção aqui. Tá? Esse profeta, enquanto ele estava seguindo a voz de Deus, obedecendo às ordens de Deus, ele estava sendo abençoado, estava tudo certo. E a gente aprende que hoje em dia você vê que tem aqueles que supostamente dizem que falam em nome de Deus, sentando para negociar com homens. Entendeu? E como é que eles negociam? Recebendo dinheiro. É aquilo que eu falo sempre. Porque quando aquele que diz que prega em nome de Deus recebe dinheiro para pregar, obviamente que ele já deixou de pregar em nome de Deus, porque é óbvio que ele não vai pregar aquilo que Deus manda naquela igreja ali. Óbvio que ele não vai querer desagradar quem está pagando a ele. Isso é óbvio. Que ele vai querer manter aquela fonte de renda ali. É óbvio que vai. Porque ele sabe que se ele pregar naquela igreja da qual ele recebeu o faz-me rir para poder pregar, ele não vai voltar. Isso se o pastor de repente se recusar a pagar ele, tá? Pois é. Então, obviamente que ele vai acomodar, vai pregar essas coisinhas que a gente vê aí, aguinha com açúcar,
melzinho, autoajuda e mensagem de coach, e não vai pregar a palavra de Deus como é. Não vai. E aqui esse profeta que está fazendo a coisa em nome do Senhor, ele está nos ensinando isso. Não posso parar aqui, não posso comer nada aqui, não posso beber nada aqui, não posso voltar pelo mesmo lugar de onde eu vim. Então tinha ordens de Deus bem claras para ele não se contaminar com nada dali. E isso aplica-se perfeitamente aos dias de hoje. Não podemos negociar essa pregação. Eu não tenho o direito de negociar a pregação, de cobrar um cachê para pregar. Por isso que eu digo para você que se você quiser me convidar para pregar, meu WhatsApp está aí, eu não cobro nada para pregar. Eu só preciso da locomoção, só preciso que a igreja me busque na minha casa por causa da minha deficiência visual. Eu só preciso disso, que a igreja mande alguém me buscar e me trazer de volta. Por causa da minha deficiência visual. Só isso que eu preciso. Entendeu? Não tem essa de cobrar para pregar. Porque entre muitas razões, eu quero manter a minha independência para pregar aquilo que Deus manda falar. Porque senão de que vale pregar a palavra? E isso o profeta ensina pra gente. Agora vem comigo, vamos continuar aqui, tá? Então agora vamos para o verso 10. Então ele voltou por outro caminho a Betel. O profeta obedeceu, recebeu a ordem e cumpriu. Se ligou? Certinho, até aí. Acontece que, olha o verso 11, ó. Acontece que, você já vai ver que já vai rolar uma mudança. Acontece que havia certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e contaram ao pai o que o homem de Deus de Judá havia feito naquele dia e o que ele tinha dito ao rei. Verso 12. Por qual caminho ele seguiu? Perguntou o velho profeta. E seus filhos mostraram a ele por onde o homem de Deus tinha ido. Verso 13. Depressa, selem o jumento, disse o velho aos filhos. E quando eles selaram o jumento para o pai, ele montou. 14. E foi atrás do homem de Deus, até que o encontrou assentado debaixo de um carvalho. É você o homem de Deus que veio de Judá? Perguntou o homem. Sim, sou eu. Foi a resposta. Verso 15. Então o velho profeta disse: venha para casa comigo e coma qualquer coisa. Vamos lá, vou repetir a leitura do 10 ao 15. Se liga aqui. Olha a mudança. Você vê como é que são as coisas. Então ele voltou a Judá por outro caminho a Betel. Até aqui o profeta de Deus estava obedecendo ao que Deus mandou. Verso 11 já rola a mudança, não por parte ainda do profeta, mas aqui Satanás já estava metendo a patinha dele para bagunçar tudo. Verso 11. Acontece que havia outro profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e contaram ao pai o que o homem de Deus de Judá havia feito naquele dia e o que ele tinha dito ao rei. Verso 12. Por qual caminho ele seguiu? Perguntou o velho profeta. E seus filhos mostraram a ele por onde o homem de Deus tinha ido. 13. Depressa, selem o jumento, disse o velho aos filhos. E quando eles selaram o jumento para o pai, ele montou. 14.
e foi atrás do homem de Deus até que o encontrou, assentado debaixo de um carvalho. É você o homem que veio é você o homem de Deus que veio de Judá? Perguntou o homem. Sim, sou eu, foi a resposta. Verso 15. Então o velho profeta disse: venha para casa comigo comer alguma coisa. Olha a proposta aqui. O profeta sabia que não era para ele comer nada ali, era para ele seguir adiante. Vamos ler o verso 16. É para tu ver como é que Satanás já tenta meter a pata dele para desviar a gente que está querendo fazer a vontade de Deus. Como é que Satanás já mete a pata para desviar a gente que está tentando fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, quer levar a gente a desobedecer, sempre com alguma coisa que aparentemente é boa. Em Provérbios fala, né? Há caminho que ao homem parece bom, mas o fim é caminho de morte. Satanás não apresenta coisa ruim para derrubar alguém. Apresenta. Falei em outra mensagem, repito. Quando Davi viu Batseba tomando banho, ela só estava tomando banho, se purificando do seu ciclo menstrual que tinha chegado ao fim. Ela não estava sensualizando, principalmente sensualizando para Davi. Ela não estava nada disso. Ela estava só tomando o banhozinho dela. Era só ele ter saído da varanda e não ficar tentado por ela. Mas ele ficou tentado porque ela era uma mulher bonita. Ela não tem culpa de ser bonita. Ele é que tinha que ter saído fora. Tá? Quero deixar bem claro aqui para não ficar parecendo que é alguma coisa machista ou misógina da minha parte. Não, pelo contrário. Ela estava na dela tomando o banho dela. Ele é que tinha que ter saído fora. Já preguei sobre isso aqui, inclusive. Tá? E é aquilo. Mulher feia não tenta homem nenhum. Homem feio não tenta mulher nenhuma. Tá? Satanás não é burro. Então aqui mandou a mensagem. Mandou a cilada. Aí verso 16. Vamos ver o que o homem de Deus disse. Vamos lá. O homem de Deus disse: não posso ir com você, porque não tenho licença para comer nem beber água neste lugar. Até aqui, o profeta de Deus estava se mantendo naquilo que Deus falou com ele para ele fazer. E ele continua explicando: o Senhor me deu esta ordem: não coma pão, nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. 18. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui no 17. Então vou repetir a leitura. 16 e 17, né? O homem de Deus disse: não posso ir com você, porque não tenho licença para comer nem beber água neste lugar. 17. O Senhor me deu esta ordem: não coma pão, nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Presta atenção. Nós somos sistematicamente tentados a nos desviar. Nós somos sistematicamente tentados a nos afastar do caminho do Senhor. Nós somos sistematicamente tentados a mudar a rota, tá? Para fazer algo que o Senhor não mandou a gente fazer. Nós recebemos uma missão de Deus. Então, sim, por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Estou aqui nas minhas redes sociais. Eu não tenho autorização de Deus para abrir minhas redes sociais, por exemplo, para anunciar jogos, como tem criadores de conteúdo que fazem aí. Eu não tenho esse tipo de autorização. Primeiro porque eu sei que a palavra de Deus diz que o jogo é pecado. Jogo de azar é pecado. Além de ser pecado, isso é um vício que é subvalorizado aqui no Brasil. Ele é subestimado, melhor dizendo a palavra. Ele é subestimado aqui no Brasil. Muita gente não leva a sério esse vício. Muita gente só acorda quando perde tudo, tá? E olha que tem deputado querendo legalizar o jogo aqui no Brasil, querendo legalizar os cassinos no Brasil. Vocês não costumam ver o outro lado dos Estados Unidos, tá? Aqueles prédios lindíssimos de Las Vegas, aqueles cassinos iluminados, você vê nos filmes,
é lindíssimo, mas essa mesma televisão, essa mesma propaganda não mostra que entre aqueles prédios lindíssimos tem aqueles becos, aquelas ruas imundas de Las Vegas e das cidades próximas, cheias de moradores em situação de rua que perderam tudo por causa de vício de jogo. Tá? E no Brasil nós temos isso também. Gente que perdeu tudo por causa de vício de jogo. Gente que perdeu emprego, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo por causa de vício de jogo. E se o governo fizer um trabalho bem levantado, bem sério, bem detalhado com relação às pessoas em situação de rua, já falei isso em outro vídeo, vou repetir, se houver um trabalho qualificado, sério, individualizado, tá? Pegar cada um, vocês vão encontrar várias pessoas que estão ali, que perderam tudo por causa de vício de jogo. É um vício subestimado. Então, eu nunca faria isso aqui. Se tem quem faça, essa pessoa vai dar conta a Deus. Ah, vai. Essa pessoa vai dar conta a Deus. E não adianta dizer que... Falar aquela frasezinha, aí joga com responsabilidade. O viciado não tem responsabilidade. Beba com moderação. O alcoólatra não bebe com moderação, ele é alcoólatra. Ele botou o primeiro gole de álcool na boca, ele vai emburacar. E ele sabe disso. O cara que parou de fumar, ele sabe que se ele por acaso der um trago, vai despertar de novo a vontade de fumar. A pessoa que se livrou do vício das drogas, ele sabe que se ele der um tequinho novamente naquele pó do capiroto, ele sabe que o negócio vai dar ruim. O jogo é a mesmíssima coisa. E se tem criador de conteúdo que faz isso aqui, é ele e Deus. Então nada com isso. Ele vai se ajustar com Deus. Vai prestar conta para Deus. O sangue está na mão dele, não está na minha. Então eu não tenho autorização para isso. Eu tenho esse entendimento. Voltando para o texto, até aqui o profeta está mostrando, não, eu não tenho autorização para fazer isso não, tal. Mas Satanás é insistente. Vamos ao verso 18. Porém, o profeta idoso disse: eu também sou profeta como você. E um anjo me deu uma mensagem da parte do Senhor. Faça-o voltar com você para a sua casa, para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. Então, o homem de Deus voltou com ele e comeu e bebeu água em sua casa. Vamos ficar nesses dois aqui. Você se ligou que o profeta idoso estava mentindo, e para poder enganar o profeta, o homem de Deus, ele usou a palavra de Deus, ele usou a mensagem supostamente em nome de Deus. E assim acontece hoje. Os falsos profetas fazem isso. Eles entregam suas profecias em nome de Deus, supostamente em nome de Deus. A partir de 1º de maio eu vou pregar aqui a nova série de mensagens sobre os falsos profetas. Esses pregadores que andam por aí pregando um monte de heresia, supostamente em nome de Deus. Essas lideranças evangélicas que se corromperam por causa de política, supostamente, eles disseram que supostamente o Bolsonaro era aquele que Deus estava indicando para ser presidente. O resultado de 2022 ficou bem claro, né? Deus mostrou que ele não tinha nada com isso. Tanto é que quem foi eleito foi o Lula. Então, a gente tem que ficar ligado. Qual foi o primeiro erro que o homem de Deus cometeu? Quando ele ouviu a suposta mensagem do profeta velho, do profeta idoso, ele deveria ter checado com Deus. Deus não tem dois papos. Presta atenção, você aqui. Deus não tem dois papos. Deus não tem palavra torta. Deus não tem dois papos. Deus não tem papo enviesado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não.
Deus tem uma orientação só, um papo só. E se porventura Deus mudar alguma coisa, Ele vai falar diretamente com a gente. Você quer exemplo? Eu te dou exemplo da Bíblia. Deus mandou Isaías levar uma profecia ao rei Ezequias. Ó, você vai morrer, coisa e tal. O rei Ezequias recebeu aquilo, ficou triste e orou. Pediu a Deus: olha, Senhor, eu sou reto, eu tenho te servido, coisa e tal. Ele argumentou com Deus. O rei Ezequias argumentou com Deus, tal. E quando Isaías estava saindo do palácio, depois de ter entregado a profecia, o que Deus falou para Isaías? Volta e diga ao rei que eu vou acrescentar 15 anos. Deus mudou de opinião? Mudou porque Deus viu o coração quebrantado de Ezequias e decidiu dar a ele uma nova chance. Deus não mudou o papo dele. Deus, ele recebeu o rei dialogou com o Senhor e o Senhor se convenceu de que poder dar uma chance para ele. O que nos mostra que Deus não é teimoso, Deus não é inflexível, Deus vê o coração de cada um. Tá? Posso te dar outro exemplo? Posso até te dar outro exemplo. Lá no bate-papo entre Deus e Abraão, Deus foi falar com Abraão: ó, vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado deles está cheirando mal aqui nas minhas narinas, coisa e tal. Mas eu sei que você tem o seu sobrinho lá, o Jó. E Jó não, Ló. É parecido, Ló. E Abraão começou a dialogar com Deus. Mas, Senhor, se tiver 50 justos, tal, foi naquele diálogo, pá. E Deus foi falando com ele: olha, se tivesse um justo só ali, eu pouparia. Mas eu não vou poupar, não. Mas em consideração a você, eu vou tirar o teu sobrinho de lá. Tá? Só você ler Gênesis 18. Deus fala bem claro: em consideração a você, por amor que eu tenho a você, eu vou tirar seu sobrinho de lá. Foi onde Deus mandou os 2 anjos tirarem Ló e a família dele de lá. E a esposa dele, teimosa, foi olhar para trás, desobedeceu e virou estátua de sal. Mas Deus mudaria. Deus não destruiria Sodoma e Gomorra se tivesse um justo ali, porque Abraão estava batendo papo com ele. São 2 exemplos clássicos que eu posso dar a você sobre uma mudança de trajetória. Tá? Deus se convenceu que ele poderia mudar uma trajetória. Eu posso te dar mais um: Ezequiel. Ezequiel estava aos arredores de Babilônia, coisa e tal, estava profetizando ali, coisa e tal, orando, tal. Deus deu uma orientação para Ezequiel: você vai ficar aqui, você vai assar pães na brasa aqui, você vai colocar cocô de gente como combustível. Só você conferir, procura no livro de Ezequiel, você vai encontrar. Eu usei a palavra cocô para você entender, mas o texto fala em fezes humanas. Eu falei cocô de gente, que é para contextualizar. Procura aí no texto, você vai encontrar. Estou inventando nada. Ezequiel dialogou com Deus: pô, Senhor, quebra meu galho aí. Poxa, botar fezes humana não, coisa e tal. E Deus pegou então, falei: então tá, tu bota então cocô de vaca, bota esterco de vaca, cocô de vaca. Ezequiel: tá, tudo bem, cocô de vaca eu boto, cocô de gente não. Então Deus muda, não muda de opinião, mas Deus, ele pode sim atender a uma oração nossa, algo que ele tinha como projeto inicial fazer, mas ele vê um quebrantamento do coração da gente e de repente dá a gente uma nova chance. Isso é da natureza do Senhor: justo, compassivo, amoroso, bondoso, benigno. Deus não é teimoso, não. Agora, quando há uma sentença que já está determinada que vai acontecer, Deus deu chance a Nínive: vai lá que eu vou destruir Nínive. Mandou Jonas ir lá. Deus deu a chance, mas Nínive não tomou tenência. Só foi aquela emoção de momento. 100 anos depois, Deus mandou Naum para avisar: deu ruim, acabou. Vocês já tiveram a chance, mas não tomaram emenda, não tomaram jeito, não tomaram tenência, acabou. Então, por que eu estou falando isso? Porque o profeta idoso, ele mentiu, enganou, e o profeta, o homem de Deus, não vigiou. O primeiro erro dele foi esse: ele deveria ter na hora perguntado ao Senhor: peraí, Senhor, o Senhor não falou nada disso comigo. O Senhor não falou nada disso comigo, como assim? Lembra de João 10? Eu já preguei sobre isso aqui. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, elas reconhecem a voz do seu pastor. Quem é ovelha reconhece a voz do pastor.
Então, cuidado com a voz que você ouve por aí, hein? E se Deus não falou com você, antes de Deus falar qualquer coisa através de alguém, Ele vai falar com você direto, é simples. A comunicação de Deus com você é direta, a comunicação de Deus comigo é direta. Então eu não tenho o direito de chegar aqui e dizer que Deus mandou falar isso assim para você, se Deus não falou com você primeiro. E ninguém tem o direito de chegar para mim para falar algo blá 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 para mim, se Deus não falou comigo direto. Peraí, se Deus não falou comigo, tem alguma coisa errada. Peraí, Deus não falou comigo. Deus não tratou isso comigo. O trato de Deus comigo foi outro. Aqui o homem de Deus errou. E esse erro custou caro a ele. Você vai ver agora o que isso custou a ele. Porque se ele tivesse orado, se ele estivesse vigiando, por isso que Jesus fala, vigiem e orem. Esse cara aqui não vigiou. Ele acreditou na balela desse homem idoso aqui, desse profeta idoso. Ele acreditou na balela. Ele não vigiou, não orou. Se ele tivesse vigiado e orado, Deus falaria com ele, ó, esse cara está mentindo. Não está falando meu nome, não. Não está, não. E a primeira mensagem que eu vou pregar sobre falsos profetas, eu vou pregar sobre exatamente isso. Quando alguém fala e não se cumpre, é porque Deus não falou. Então vem aqui 1º de maio para você aprender. Então vamos continuar. Vamos para o verso 20 agora. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma mensagem do Senhor ao profeta idoso, que o havia feito voltar. Então você vê que o profeta idoso foi lá na carne, mentindo, e o homem de Deus acreditou. Então li o 20 aqui. Vou repetir. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma mensagem do Senhor ao profeta idoso, que o havia feito voltar. 21. E ele falou ao homem de Deus de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. 22. Porém, voltou e comeu pão e bebeu água no lugar em que eu disse: não coma pão, nem beba água. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento em que o profeta ia montar. 24. E ele partiu de novo, mas no caminho apareceu um leão, atacou e matou o homem, e o seu corpo ficou estendido ali na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. 25. Os que passaram e viram o corpo deitado e o leão parado, calmamente, e ao lado dele, contaram o fato em Betel, onde morava o profeta idoso. 26, para a gente fechar. Quando ele ouviu o que tinha acontecido, disse: é o homem de Deus que desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor cumpriu o que tinha dito, fazendo com que o leão o matasse. Vamos repetir essa leitura para a gente entender e a gente vai caminhar então para o fechamento. Vamos 20, né? Enquanto estavam sentados à mesa, veio uma mensagem
do Senhor ao profeta idoso, que o havia feito voltar. Então aqui, naquela época o Espírito Santo não estava derramado, ele vinha e ia e vinha, se apoderava e saía, tá? E esse Espírito do Senhor veio a esse homem, a esse profeta idoso, e esse profeta então falou ao homem de Deus, de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Como eu falei, o profeta, o homem de Deus, deu mole quando não questionou a profecia, entre aspas, que lhe foi entregue pelo profeta idoso. Tá? Ele deveria ter orado, deveria ter perguntado ao Senhor. Ele recebeu uma ordem clara de Deus e ainda assim ele não checou. Pois é. 22 então. Porém, voltou e comeu pão e bebeu água no mesmo lugar em que eu disse: não coma pão e nem beba água. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Ali ele recebeu o ataque. 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento em que o profeta iria montar. 24. E ele partiu de novo, mas no caminho apareceu um leão, atacou e matou o homem, e o seu corpo ficou estendido ali na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. 25. Os que passavam e viram o corpo deitado e o leão parado calmamente ao lado dele, contaram o fato em Betel, onde morava o profeta idoso. E o 26. Quando ele ouviu o que tinha acontecido, disse: é o homem de Deus que desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor cumpriu o que tinha dito, fazendo que o leão o matasse. Bem, obviamente que esse profeta idoso, ele foi um instrumento de Satanás. Não foi Deus que mandou ele lá chamar o homem de Deus para comer e beber na sua casa. Ele foi por maldade, por inveja. Foi usado por Satanás de alguma forma. O erro maior foi do homem de Deus de Judá, que deveria ter checado. Por isso Deus me inspirou a trazer essa mensagem com esse título: obedeça somente à voz de Deus. Então você que está vendo aí esse vídeo, você que tem uma orientação de Deus sobre uma determinada coisa, e alguém vem com um papo torto para você, falando outra coisa que Deus nunca falou com você, vá perguntar ao Senhor antes de qualquer coisa. Seja em que área for da sua vida, pode ser de ministério, pode ser de vida sentimental, pode ser de finança, pode ser de profissional, pode ser qualquer área. Você tem uma ordem de Deus para fazer e aparece alguém dizendo para você que não é isso, então não siga essa ordem. Ore, peça direção a Deus, busque confirmação de Deus. Senhor, é isso aqui mesmo que o Senhor está falando? É desse jeito mesmo que o Senhor está falando? O Senhor vai orientar. É desse jeito mesmo, Senhor? Me mostra aqui, Senhor, me mostra. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que você precisa entender, tá? Então esse homem de Deus de Judá, ele pagou com a própria vida a desobediência, porque ele deu ouvidos ao profeta idoso que supostamente falou em nome de Deus. Eu quero que você entenda isso. Tem muita gente que supostamente está falando em nome de Deus. Tem muita gente que está aqui na internet supostamente falando em nome de Deus. Tem muita gente nos púlpitos das igrejas falando supostamente em nome de Deus. Por isso que tem 10 milhões de desigrejados. Eu falei ainda há pouco. Quer saber o que eu falei? Você está na plataforma vermelha de vídeo grande? Volta o vídeo que você vai ver lá o que eu falei sobre desigrejados. Está nas outras plataformas? Consulte os vídeos específicos desse assunto, tá? Então, é por isso que tem 10 milhões de desigrejados, tá? Porque tem muita gente falando que Deus não mandou, e a pessoa que está ali
está atenta, está ligada com aquilo que está na palavra de Deus, está ligada com aquilo que Deus realmente quer falar, e vê alguém falando uma coisa totalmente diferente, aí dá ruim, né? Só que esse profeta, o homem de Deus, ele desobedeceu. O erro dele foi esse: não ter perguntado ao Senhor. Ele tinha que ter consultado ao Senhor, ele tinha essa liberdade para consultar o Senhor sobre esse assunto, ele tinha essa liberdade. Senhor, o Senhor falou isso mesmo? O Senhor teria falado com ele. Foi o mesmo erro que Josafá cometeu, já preguei aqui sobre isso, o mesmo erro que Josafá cometeu. Ele só ouviu os profetas de Acabe. Vamos lá, vamos ter vitória, coisa e tal. E Josafá foi colocado no cavalo real, né? Porque Acabe maldosamente fez isso. Acabe se misturou no meio dos soldados, porque Acabe sabia que o rei lá do exército inimigo queria a cabeça dele, queria pegar ele. Então, para ele não ficar exposto como rei, ele botou Josafá na frente, como Josafá sendo o rei, né? Josafá era rei de Judá, Acabe era rei de Israel. E Acabe foi no meio lá junto com os outros soldados, misturado. Só que Deus havia usado um profeta para avisar ele, Micaías falou, não vai não, que vai dar ruim nessa guerra aí, tá? E Josafá só foi livrado da morte porque Deus teve misericórdia dele, mas Josafá errou, porque Josafá simplesmente acreditou nas profecias dos profetas de Acabe, não consultou os profetas de Judá, né? Só ouviu os profetas de Israel, de Acabe, não ouviu os profetas de Judá, e não ouviu a voz do Senhor, e quase que Josafá se dá mal. Mas ele se arrependeu disso. Depois você lê o texto, já preguei sobre isso aqui até. Então esse homem de Deus cometeu o mesmo erro, e é isso que eu quero que você fique atento. Ouviu algo, vamos lá, primeiro Deus vai falar com você, isso é fato, Deus vai falar com você direto. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso, não quero aquilo. Beleza, Deus falou com você, você ouviu direitinho a voz de Deus, você está ciente, bem ciente do que Deus falou com você, beleza. Se aparecer alguém falando outro papo, vá checar, vá perguntar ao Senhor, peraí, é isso mesmo? O Senhor vai confirmar na hora com você se é ou não. E se não for, você já repreende em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. Aqui foi o erro que o homem de Deus cometeu. Ele obedeceu outra voz. Ele tinha uma ordem clara e obedeceu outra voz e pagou com a vida. Pagou com a vida. Enfim, deixa Deus falar com você através dessa mensagem. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para pregar. E o tema da mensagem foi: obedeça somente à voz de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do 1 ao 26. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Continue sendo edificado por essa palavra. Deixa Deus falar com você por meio dessa palavra. Você aqui do YouTube, está aqui no YouTube. Toda sexta-feira eu boto um vídeo novo aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like no vídeo, seu comentário, seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Toda sexta-feira tem vídeo novo. Você que está no Quai, no TikTok, no Instagram, clica nesse botãozinho para me seguir, para me acompanhar. Clica no coração para você dizer que gostou do vídeo. Comenta e compartilha também nos seus grupos e nas suas redes sociais. Toda sexta eu começo a série de vídeos. É só você olhar a sequência. Parte 1, parte 2, parte 3. Aí olha a hashtag, tá? Para você saber. Olha o númerozinho do lado do vídeo para você saber, tá? Para comprar meu livro, tá o link de vendas aí no comentário. Clicou e abriu, beleza. Não abriu, copia e cola lá na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Fica atento que assim que sair, vou divulgar bastante aqui. E vai separando aí um dinheirinho para você comprar. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você por meio do livro. E a partir de 1º de maio, a série Falsos Profetas. Vem comigo aqui que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E para fechar a frase, impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Espero você aqui na próxima semana, no próximo vídeo, com a permissão do Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.